Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia D, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal A Cor do Dinheiro para analisar o país pela direita. Ora, semanalmente também, como sabe, estão aqui 4 comentadores, sendo que alternam. Os desta semana são o Vasco Rato, aqui do meu lado direito, e o João Marcos de Almeida, do meu lado esquerdo. Ora, esta semana, estes senhores quiseram inovar. E porquê? Vamos analisar apenas o comportamento dos partidos situados mais à direita. Começamos com o PSD, depois CDS, admitindo que estamos a falar de direita, e depois vamos à Iniciativa Liberal e ao Chega. João, porquê é que escolheram esta questão hoje? Analisar o país, ou melhor, os partidos à direita? 2 razões. A primeira, já referiste, isto é um programa de direita, que fala para a direita, sobre a direita, portanto, tínhamos falado sobre os partidos de direita. A segunda razão, estamos a 15 dias das eleições, outra boa razão para falar sobre a performance dos líderes, sobretudo dos líderes, mas também dos partidos mais à direita e perspectivas eleitorais. Não é apenas sobre os debates. Não. Os debates, já se falou muito sobre os debates, não é só os debates, claro que faz parte da análise, a avaliação dos debates, mas é mais que os debates. E queres começar pelo PSD? O PSD, que é o maior. Começar com o PSD, em primeiro lugar porque é o maior, e eu acho que nestas eleições há 2 eleições distintas dentro das eleições. É a eleição para primeiro-ministro, entre o PSD e o PS, ver quem ganha, ou quem tem condições de formar governo. Como se viu em 2015, nem sempre quem ganha forma governo. Às vezes os que perdem também conseguem formar um governo com apoio maioritário na Assembleia da República. Pode-se repetir o mesmo cenário no final do mês, no dia 30 de janeiro. Mas depois há uma segunda eleição... Tu dizes que se pode repetir o mesmo cenário à esquerda ou à direita? Nos 2 lados. Dos 2 lados. Então estás a ser muito otimista em relação aos resultados da direita. Eu estou a ser... as eleições estão em aberto. Okay. Em eleições, como eu não confio nas sondagens que há em Portugal... Já vamos às sondagens. As eleições para mim estão em aberto. Ok, ótimo. E, portanto, há essas eleições entre PSD e PS. Ver quem ganha, quem fica em primeiro. Sim. Mas depois há outras eleições que são as eleições entre os partidos pequenos e, sobretudo, entre os partidos pequenos à direita e os partidos pequenos à esquerda. Porque, num contexto em que é quase impossível haver uma maioria absoluta de um único partido, as votações nos outros pequenos partidos, quer à direita, quer à esquerda, são importantes. E também são importantes porque Costa, em 2015, provocou, de certo modo, uma grande alteração no sistema partidário, transformando a política portuguesa em partidos de esquerda e partidos de direita, ou seja, a possibilidade, como disse há pouco, de se formarem maiorias de esquerda e maiorias de direita, mesmo que o líder, mesmo que o partido maior à direita ou à esquerda não tenha ganho as eleições. Isso tanto pode acontecer. Já tivemos, em Portugal tivemos em 2015 no plano nacional, mas também temos o cenário dos Açores, em que o PS ganhou e havia uma maioria direita. Sim. Portanto, isto passou a poder acontecer na política portuguesa a partir de 2015. Daí, por isso, o voto útil tem menos significado, é menos importante, e a votação nos pequenos partidos é mais importante. Começando com o PSD, eu começo precisamente por esse ponto. Eu acho que Rui Rio foi inteligente nos debates porque deixou coligações com todos os partidos à direita, incluindo que o Chega em aberto. O Rio soube ser inteligente, soube resistir às pressões de, sobretudo no caso do Chega, de fazer um cerco sanitário à volta do Chega. Isso vindo de um crítico do Rio é um grande elogio. Não é um elogio, quer dizer, estas coisas, eu não sou dogmático, eu não critico sempre e não defendo sempre. Eu sou crítico do Rio, continuo a ser crítico do Rio por muitas razões, mas também sei reconhecer quando ele tem mérito. E acho que esse foi o seu principal mérito nestes debates. Acho que nem todos os debates lhe correram bem, como já expliquei aqui. Alguns correram, o último correu-lhe muito bem, e ele realmente foi um crescente com Costa, com António Costa correu-lhe bem, teve bem melhor que António Costa, foi agressivo. Foi a primeira vez que eu vi finalmente Rui Rio malhar na esquerda. Ele costuma ser muito bom a malhar nos seus companheiros de partido à direita, mas desta vez exatamente. Não, mas quer dizer, nós temos que usar as armas que os outros usam para nos combater. E, portanto, Rio mostrou que, de certo modo, e contra a sua prática como líder do PSD, que nunca mostrou uma grande preocupação em ser o líder de toda a direita, ele nos debates teve essa preocupação de deixar as portas abertas para ser o líder de uma coligação de todos os partidos de direita. E eu gostava também de sublinhar esse ponto. Há muitas divisões à direita, aliás eu vi maiores divisões do que gostaria de ter visto,
com o CDS, a Iniciativa Liberal, serem muito mais radicais contra o Chega e a quererem meter o Chega num cerco sanitário. Mas isso do foi que o o próprio Chega que PSD. começou as hostilidades. Não, João, no não. debate, O Chega nunca disse, em nenhum debate, que se recusava a fazer coligações não é com isso. qualquer outro partido de O direita. Chega Nunca. é que se atirou ao Francisco Rodrigues Santos no debate com o CDS. Não sei se atirou, quer dizer, atiraram-se um ao outro. Eu lembro que no debate com Coutinho Figueiredo, na primeira intervenção que teve, virou-se para André Ventura e disse-lhe que ele não era confiável. Quer dizer, eu se estivesse num debate e se me dissessem logo na primeira vez que eu não era confiável, eu ia para o ataque o resto do debate todo. Mas quem é Coutinho Figueiredo para avaliar se André Ventura é confiável ou não? Nos pequenos partidos isto é uma luta pela Claro, sobrevivência. eu entendo isso. Mas de qualquer modo é preciso haver alguma versatilidade e flexibilidade para permitir coligações em aberto. Mas o meu ponto é, Rio conseguiu isso, o que eu acho que é muito importante. De certo modo, Rio mostra aos portugueses que está em melhores condições de formar alianças pós-eleitorais do que Costa. Porque Costa formalmente fechou a porta aos partidos da extrema-esquerda. Mas tem a oferta do PSD, Não sei se tem. que é uma oferta magnânime. Não sei se tem a oferta do PSD, vamos ver. Poderá ter. A seguir às eleições não me espantava que Quer dizer, Rui Rio, aliás, já admitiu que se o PS ganhar, Rui Rio pode viabilizar orçamentos de um governo socialista minoritário. E reformas. E aqui o grande perigo é a regionalização, mas teremos, se calhar, outra altura para falar nisso. Agora, o meu ponto, antes das eleições, é esse. Rio, 2 pontos sobre Rio. Manteve em aberto coligações com todos os partidos à direita, que acho que foi uma decisão inteligente, porque sabe que tudo o que se está a dizer agora em relação a coligações morre na noite de 30 de janeiro, depois começa outro mundo político. E, em segundo lugar, melhorou nos debates. Ele teve debates maus com Ventura e com Catarina Martins, teve melhores debates com Coutinho Figueiredo e com Rodrigues dos Santos e teve o melhor de todos com António Costa, em que foi agressivo, foi muito claro e sobretudo, passou a imagem, um português que vê aquele debate pensa assim, um português razoável, pensa assim, votar em Costa é votar num charlatão, votar em Rio é votar pelo menos num tipo sério, que é capaz de dizer algo, de não dar só boas notícias, mas de ter alguma seriedade na sua comunicação política e no que diz aos portugueses. E eu acho que isso também é, num país onde tem havido muito pouca seriedade política, acho que isso também é de elogiar. Deixa-me ouvir o que é que o Vasco tem a dizer em relação ao PST. Vasco. Uma coisa muito diferente do que o João acabou de dizer. Então. Últimos 2 pontos que o João aqui tocou. Bem, se Rio agora está a admitir coligações, é porque andou a fechar essa possibilidade durante os últimos anos. Portanto, não é uma coisa assim particularmente relevante, a meu ver. Mas mostra que foi bem aconselhado, pelo menos. Mas como eu critiquei por isso este tempo todo, como ele agora mudou... Mas quer dizer, está bem, mas... Exatamente. Ok. Tu hoje estás muito generoso hoje, estás menos Eu percebi no debate com o Costa que o Rio começou a ver o dia D. E usou alguns argumentos que nós usamos Eu aqui. usei o adjetivo magnânimo. Está magnânimo. Eu gosto de ver assim. Eu nem tanto, mas gosto de ver assim. Mas a segunda coisa que tu disseste também parece ser importante, que é esta ideia de que as pessoas acham que o Costa é um aldrabão e, portanto, votam no Rio porque ele é sério. Também é curto, quer dizer, estamos a falar de talvez 2%, 3%, 4% do eleitorado, não consigo quantificar, mas é os descontentes com o costismo, quer dizer, e supostamente é esse eleitorado que nos últimos anos Rio tenta seduzir. E, portanto, se assim é, também não vejo grande mais-valia nisto. Agora, eu penso que há aqui um problema com o PSD, que é o seguinte, quer dizer, nós olhamos para o PSD e não se vislumbra um impulso reformista. Aliás, esse impulso reformista, a meu ver, hoje está, de formas diferentes, está no Chega e na Iniciativa Liberal. Nós pensamos nos debates, enfim, na campanha eleitoral das últimas semanas e conseguimos recordar 2 momentos, que é o momento das penas perpétuas com Rio e Ventura, não é? Como se isso interessasse alguma coisa. Como se isso interessasse alguma coisa, mas depois recordamos no último debate com o Costa o momento TAP. O momento TAP é tão importante porque finalmente, não é? Temos uma divergência significativa entre Rio e Costa. Porque eu não percebo porque é que esta posição sobre a TAP não foi adotada desde o início do processo. Mas, enfim,
Estava à vista toda a gente. Mas, de qualquer forma, surge este momento e diz: Rio teve tão bem porque desmascarou a TAP, aquelas coisas todas que fez, de facto. Bom, mas isso assume a relevância que está a assumir justamente porque no resto não vislumbramos alternativa. Notamos, deixa-me acabar, rapaz, notamos pequenas diferenças e, portanto, a TAP assume proporções gigantescas que nunca deveria assumir, mas continuamos sem uma alternativa. E tu dizes: mas o Rio pode chegar a primeiro-ministro. Pode. Mas se chegar a primeiro-ministro, chega a primeiro-ministro com que visão para o país, o que é que ele quer, etc, etc, etc. Estas questões, enfim, ainda há 2 semanas, talvez, para clarificá-las, mas se ele não aclarar este posicionamento rapidamente, não me parece que o PSD consiga o dinamismo que precisa, de facto, para mobilizar as pessoas. Mas o que me preocupa, e penso que provavelmente acontecerá, é que no dia 30 à noite, porque vamos ter um especial de eleições, Sim, senhor. ou no dia 31, estaremos aqui a dizer que o legado do Rio dos últimos 6 anos foi transformar um grande partido português num partido médio, que até pode estar no governo, mas é um partido médio. E este eleitorado do Bloco, do Chega e da Iniciativa Liberal, que vai fugir, a meu ver, no dia 30, foge do PSD, esse voto não regressa. E, portanto, o PSD, aquele partido maioritário, aquele partido grande português, passa a ser um partido médio. Eu concordo com este ponto do Vasco. Mas eu, apesar de tudo, além da TAP, acho que houve outra diferença que é mais importante do que pode parecer na discussão do debate, porque foi um pouco técnica. O facto de Rio dizer que quer baixar primeiro o IRC e só depois o IRS, ao contrário do PS, exato, e são políticas fiscais opostas, tem significado, porque é um modelo económico muito diferente para o país. Mas para não enganarmos as pessoas, convém lembrar que as mexidas que Costa anuncia para o IRS são diminutíssimas. Claro que são, okay? Exatamente. Mas o ponto aqui, eu queria focar mais na filosofia de visão para o país. No fundo, o que o Rio está a dizer é: primeiro nós precisamos dinamizar a economia, crescer e ajudar as empresas, que é quem faz a economia crescer. Quando ela crescer, começa a distribuir. O PS quer distribuir antes de fazer crescer a economia. Isto é uma posição muito diferente da esquerda. Exatamente, é muito diferente. E foi muito inteligente para é que é muito diferente. Portanto, é uma visão para a economia muito diferente e que, na minha opinião, é correta. Mas mais do que isso, também aí, podemos falar também disso quando falamos de outros partidos, é precisamente aí, na parte fiscal e de ajuda às empresas, em que há terreno de entendimento para os 4 partidos à direita. Porque o Chega também defende isso. E quando falamos do Chega já explico melhor esse ponto. Mas, portanto, eu só queria dizer em relação ao Vasco, eu concordo basicamente com o que o Vasco disse em relação ao Rio e ao PSD, sobretudo a fuga de votos para o Chega e para a Iniciativa Liberal, e isso aconteceu, usando a expressão inglesa, under Rio's watch, I'm afraid to say. Foi Rio, permitiu que isto acontecesse. Exatamente. E também acho que é difícil esses votos voltarem. Certamente não voltarão enquanto Rio for líder do PSD, mas as divergências, concordo, foram mais do que a TAP. Vamos para o CDS. O CDS, muito rápido, para falarmos também dos outros. O CDS, acho que foi de todos os 4 partidos à direita o que começou a campanha numa situação pior, com o partido muito dividido, o líder muito atacado internamente, mas também externamente, com uma péssima imprensa. Ainda aos debates... Mas eu suspeito que foi mais atacado por dentro do que por fora. É verdade. Ele também contribuiu, de certo modo. Eu acho que ele deveria ter realizado o Congresso. Sim, esse foi o erro dele. E foi um erro que ele cometeu e provavelmente teria o ganho e ia com uma legitimidade reforçada para as eleições. Cometeu esse erro. E ao não fazê-lo, permitiu ainda mais os ataques internos. Mas também foi atacado externamente, com péssima imprensa. Mal os debates tinham começado, já toda a gente dizia que ele era o grande derrotado dos debates. Ele ainda quase só tinha feito um debate, já diziam que ele era o grande derrotado dos debates. A verdade é que lhe saíram muito bem os debates. E a verdade é que ele foi melhorando durante os debates. Eu acho que o debate dele com o Chega foi muito mau. Foi talvez o pior debate entre os partidos de direita. Também achei. Foi péssimo, foi um debate muito mau mesmo. Foi um debate, eu como pessoa de direita fiquei embaraçado com aquele debate. É embaraçoso. Foi um mau serviço à direita. Foi péssimo. Mas acho que ele, por exemplo, esteve bem com o Coutinho Figueiredo, esteve muito bem com o Rui Rio e esteve muito bem com o António Costa. Sim. Portanto, foi... eu acho que é de saudar. Ele está a lutar pela sua sobrevivência, pela sobrevivência de um partido. Mas apesar disso tudo pode morrer na praia, João. Pode. Mas pela sobrevivência de um partido
que apesar de tudo é um partido fundador do regime democrático, que desempenhou um papel muito importante em momentos decisivos da nossa vida política democrática. Ou seja, acho que é um partido que merece sobreviver pela sua história. Às vezes isso não é suficiente para sobreviver, então é preciso o presente e as propostas para o futuro, mas ele está a fazer tudo o que pode, está muito abandonado e acho que seria, por exemplo, bastante útil que Paulo Portas, ex-líder do CDS, talvez o que teve mais sucesso como líder do PS, entrasse na campanha eleitoral a apoiar Francisco Rodrigues de Santos. Essa foi a casca de banana que o Chicão colocou na campanha. Não sei se é casca de banana. Não, é legítimo. Sentido, é legítimo que ele peça isso. Mas o ponto é, Paulo Portas não tem interesse em participar na campanha e Paulo Portas dá-lhe imenso jeito que o CDS acabe. Isso eu não sei, mas Paulo Portas, como antigo líder do CDS com muito sucesso, e seguramente Paulo Portas ainda vale votos em Portugal, acho que devia, por razões institucionais e de responsabilidade institucional, fazer tudo para ajudar o seu partido a sobreviver. Vasco, CDS. Estás muito irónico hoje. Não, de todo. Eu começaria por sublinhar. Se calhar é por isso que o Portas não quer aparecer na campanha, justamente para ver, para não indicar. Portas não lhe interessa a continuação do CDS. Não, ele tem uma saber estratégia quantos votos é que realmente vale, quer dizer, provavelmente nesta fase não dá muito jeito. Mas eu começaria por sublinhar aquilo que o João disse sobre o debate Ventura-Chicão, quer dizer, que foi um péssimo serviço prestado à direita, quer dizer, dos dois lados, não houve... Eu nem cheguei ao fim do debate, acho que foi muito mal. Mas, curiosamente, talvez de todos os líderes de direita, o Chicão foi o que mais me impressionou, e talvez por não esperar muito, sinceramente, mas fiquei agradavelmente surpreendido com a prestação. Pela lógica da argumentação, pela preparação, muito bem preparado, pela coragem, a combatividade, e isto viu-se em relação a Costa, sobretudo. Exatamente. E depois, como outra coisa, que foi o único dos quatro que assumiu o legado do governo anterior, CDS, Passos Coelho, CDS, PSD. E, portanto, mas isso não é necessariamente bom. O quê? Se é um péssimo resultado, não é muito bom para quem assumiu o legado de Passos Coelho ter um péssimo resultado. Não, isto são as coisas positivas. Agora, eu acho que o CDS vai ter um péssimo resultado. Quer dizer, acho que, neste caso, não se pode assacar responsabilidades a Chicão pelo resultado que o CDS vai ter, mas o CDS, a meu ver, terá um péssimo resultado. E terá um péssimo resultado porque o CDS, como ele existiu nos últimos 20 anos, é uma coisa que já não faz sentido. Isto é, com Portas, o que Portas fez foi criar um partido de nichos, não é? De interesses, de preocupações setoriais, juntou-os, não é? Agora o mercado à direita já oferece várias alternativas, nomeadamente a Iniciativa Liberal e o Chega, e, portanto, o CDS já não pode ser isso. Portanto, alguma fuga do eleitorado do CDS parece-me normal. O que eu acho que Chicão ainda não conseguiu fazer, mas também acho que mais ninguém o conseguiria fazer, é explicitar exatamente qual é o papel do CDS, o que é que o CDS representa. Ou seja, o que é que traz de novo a esta exatamente. direita? Eu se fosse, não sou, mas se fosse um eleitor tradicional do CDS, porque é que deveria continuar a votar no CDS e não ir para a Iniciativa Liberal ou para o Chega? Essa resposta, a meu ver, não foi dada e, portanto, eu concordo contigo, o CDS é um partido importante da nossa democracia, mas é um partido cujo papel já não é claro. Eu penso que com o mercado eleitoral, ou com as escolhas que existem, que não há espaço para o CDS. E, portanto, não sei se o CDS terá mais do que 1 ou 2 deputados. Eu duvido muito. Sim. É provável. João, sobra-nos a Iniciativa Liberal e o Chega. Queres começar pela Iniciativa Liberal? Iniciativa Liberal. Não te está a surpreender a campanha da Iniciativa Liberal? Bom, o primeiro ponto que eu queria dizer em relação à Iniciativa Liberal é um ponto genérico, mas que acho que é muito importante e gostaria de sublinhar. Eu gosto que haja um partido que defende políticas liberais para Portugal. Uhum. Eu identifico com muitas ideias liberais. Para mim, a liberdade política, económica, moral, são valores fundamentais.
E gosto que haja um partido que defende e que coloca a liberdade como o valor mais importante na vida pública, na vida política. Acho que de vez em quando mostram algumas lacunas doutrinais. Às vezes parece que é um partido que reduz muito o liberalismo à dimensão de reformas económicas e de mercado. O liberalismo é muito mais do que isso. E no que é mais do que isso, não estou seguro que a Iniciativa Liberal seja verdadeiramente um partido liberal. Portanto, há problemas doutrinais sérios com a Iniciativa Liberal e acho que era um partido que, se identificando como um partido liberal, precisava de fazer um bom trabalho doutrinal, porque, apesar de tudo, não é um partido que se queira definir apenas por ser um partido pragmático. Portanto, é um partido que quer adotar uma raiz doutrinal muito forte, então, para isso, tem que ter mesmo uma doutrina forte, e neste momento não tem. Acho que vamos fazer trabalho precisam verdadeiramente fazer trabalho. Mas isso leva muito tempo. Leva, mas não é porque um trabalho demora muito tempo que não se deve começar. Pelo contrário, claro. É por demorar muito tempo que tem que começar já. Eu sei que demora muito tempo, mas tem que ser feito. Aliás, alguns aspectos tem que ser feito e a Iniciativa Liberal precisa de fazer esse trabalho. Quer dizer, há um déficit de cultura política e de cultura liberal no partido, num partido que se diz liberal, que é grave. Mas eu gostaria de sublinhar que é importante que haja um partido que defende políticas liberais e a liberdade. É muito importante em Portugal, sobretudo num país onde há um déficit de liberalismo. Há um déficit de liberalismo, nomeadamente na parte económica. É porquê? Não é na parte económica. Eu acho que, por vezes, reduzem demasiado o liberalismo à parte económica. Portanto, onde tu dizes que há um déficit de liberalismo, é na área sociológica e política. Não económica. E, sobretudo, acho que eles não entendem a relação entre a liberdade económica e a liberdade política e a liberdade cultural. Não fazem essa ligação. O que é que queres dizer com isso? Quero dizer com isso, por exemplo, a liberdade económica assenta num princípio que é o respeito pela propriedade privada. É do respeito pela propriedade privada que todas as políticas económicas, como o apoio à iniciativa privada, o apoio às empresas, menor carga fiscal, todas essas políticas advêm desse princípio. E o princípio da propriedade privada não é um princípio económico, é um princípio político. É o respeito pela propriedade privada que leva a uma sociedade civil forte. E é isso que permite viver num país onde o Estado não seja muito forte. E eu acho que a Iniciativa Liberal muitas vezes não faz estas relações e não é capaz de explicar isto. E tu achas que isso pode Portanto, ser fica intencional? pela rama em vez de ir às raízes do pensamento liberal. Mas achas que pode ser intencional no sentido de que cada vez que a esquerda Não, eu acho que não é intencional. Eu acho que é ignorância. Que é falta de leitura. Mas não é estranho. Que é falta de conhecimento. Não é intencional. O que nós temos visto é que cada vez que a esquerda apanha alguma ideia nova, carrega em cima dela, como foi da Flatex, aquele papão do mas olha, por isso olha, mesmo, vamos por isso mesmo é que é por isso mesmo é que é preciso ter raízes doutrinais fortes para saber responder aos ataques da esquerda. E achas que essa capacidade que isso é fundamental melhorou nos últimos dias? Não, acho que não. Não te convenceu o debate com o Coutinho Figueiredo e António Costa? Acho que o Coutinho Figueiredo teve bem no debate com o António Costa, teve bem noutros debates, acho que esteve bem no debate com o Rui Rio, acho que esteve bem também no debate com o Rodrigues dos Santos, há pouco disse que foi um bom debate, tiveram os dois bem, com o Rui Rio também. Acho que ele conseguiu defender a flat tax do ponto de vista técnico, que também é importante, é muito importante, é uma política pública, proposta eleitoral. Claro. Mas eu não digo que isso não é importante, isso é muito importante e é bom que haja. Mas falta o outro lado que eu acho que a Iniciativa Liberal beneficiaria se o tivesse. Porque dava-lhe uma robustez ideológica e doutrinal que é fundamental num país onde será muito atacada pela esquerda e um país onde há uma cultura de esquerda dominante nestes debates. É fundamental aprofundar a cultura política liberal. E estas propostas não são suficientes, é preciso mais. Agora, como tu dizes, e muito bem, é preciso tempo, mas é preciso que eles comecem. Eu não estou seguro que eles tenham começado. Simplesmente não estou seguro sobre isso. Mas eu gostava de fazer outro ponto em relação à Iniciativa Liberal, e este ponto é uma dúvida que eu tenho e que me preocupa. Eu tenho medo que no dia 31 de janeiro... Acordo de PS e Iniciativa Liberal. Exatamente. Tenho muito medo disso. Tenho medo de um acordo de PS, Iniciativa Liberal e possivelmente PAN. Se houver uma composição, se PS, Iniciativa Liberal e PAN tiverem uma maioria absoluta no Parlamento, eu acho que o Costa vai tentar isso. Sim, mas o que é que há de comum para fazerem um acordo? Eu não vejo o que é que haja de comum entre a Iniciativa Liberal e o PS. Isso, o PS de Costa. Como eu disse há pouco, a partir de dia 31 de janeiro há um novo mundo. E os partidos que tiverem vontade de fazer acordos vão encontrar coisas em comum. Estou seguro sobre isso. E isso preocupa-me. Preocupa-me porque eu acho que o PS vai tentar fazer um acordo com a Iniciativa Liberal porque o António Costa interessa-lhe muito que o resto da Europa veja que ele fez um acordo com um partido liberal, da família liberal no Parlamento Europeu. Para se preparar para dar o salto exatamente, europeu. Pelas suas ambições europeias. E, portanto, o que eu gostaria muito
como eleitor de direita, era que a Iniciativa Liberal desse-nos a certeza absoluta, de um modo absoluto, que Não nunca vai fará, negociar com o PS. nunca fará uma coligação parlamentar ou governamental com o PS. Doutor Coutinho Figueiredo, se estiver a ouvir o João Marcos de Almeida, tem uma excelente oportunidade para desmentir. Mas eu vou explicar esta melhor tese. a minha preocupação amanhã no artigo do Observador, portanto, fico Muito por bem. aqui. Fica já a publicidade feita ao artigo no Exatamente. Observador. Vasco, qual é o teu take sobre a Iniciativa Liberal? Agora é a minha vez de ser mais magnânimo do que o João. Mas eu fui magnânimo, eu disse que é uma boa, Porque é bom eu haver acho, um partido. apesar de tudo, Iniciativa vamos lá Liberal. ver, eu acho que os senhores e as senhoras da Iniciativa Liberal têm algum tino e, portanto, nem lhes passa pela cabeça um acordo com António Costa. E se lhes passar isso pela cabeça e se concretizar, adeus Iniciativa Liberal. Não, quer dizer, o eleitorado da Iniciativa Liberal, julgo eu, que jamais iria perdoar um entendimento com o senhor que nos trouxe até este ponto e que isso fique bem claro. Dito Espero que isso, tenhas razão. espero também que sim, mas eu sou um idealista nestas coisas. Agora, dito isto, eu acho que nas últimas semanas, quer dizer, o Coutinho Figueiredo talvez tenha sido o líder que mais melhorou. Sim. Porque E o Chicão? Sim, mas o Coutinho começou pessimamente. Quer dizer, naquele debate com a Catarina Martins, quer dizer, uma coisa afetiva. E melhorou, de facto. Melhorou, Melhorou é de verdade, facto. melhorou muito. E à medida que foi melhorando, a mensagem da iniciativa foi passando melhor. Agora, alguns dos nossos ouvintes, a propósito, acho que foi do programa da semana passada, quando eu e o Rui Ramos criticámos a iniciativa por não ter falado do flat tax, disseram, vocês não leem, estão desatentos, são ignorantes, não sabem que a iniciativa apresentou há 6 meses, ou há 6 anos, ou não sei quanto Mas isso tempo. não chega, é preciso Mas explicar. exatamente, às é pessoas, absolutamente irrelevante. Caros amigos da Iniciativa Liberal, vocês até podem apresentar 1030 propostas. Agora, se elas não são discutidas, se não se tornam temas de discussão debate público, comum. quer dizer, é evidente, não servem para nada. Quer dizer, agora, dito isso, eu acho que a Iniciativa Liberal talvez... Eu acho o seguinte, neste momento as ideias interessantes estão a vir da direita. E largamente isso deve-se àquilo que o Coutinho Figueiredo fez nas últimas semanas. Portanto, verdade seja dita. A discussão sobre o flat tax é uma discussão que se impõe em Portugal. Não é? Exatamente. E finalmente, pela mão da Iniciativa Liberal, e pelo Chega, que também é proposto. Pelo Chega. Embora o Chega não tenha explicado, mas já vamos ao Chega. Não tenho. Pois, o problema é não se explicar as coisas. Agora, eu concordo com uma coisa que o João diz, que não há uma ideia muito clara, há muito sobre liberalismo económico, muito pouco sobre liberalismo social e político, não é? A importância da sociedade civil, quais são as propostas para reforçar, robustecer a sociedade civil. As questões de privacidade, que são questões que a mim me preocupam particularmente, atendendo à sociedade de dados e à manipulação de dados. Quer dizer, há alguma discussão sobre a liberdade individual e como é que podemos ser protegidos das empresas de tecnologia, dos Facebooks, destas coisas todas. E não só, Essa discussão e do não Estado. existe. E no Estado, claro, com certeza. Daí o grande perigo. Portanto, eu acho que há muito a fazer sobre isso. Acho que há outro problema com a iniciativa, que é uma ideia de patriotismo. Vamos lá ver. A Iniciativa Liberal Que não tem, não tem uma ideia sobre o que é o coletivo nacional. Ou pelo menos eu não vislumbro. O que estás a dizer é que tem uma filosofia essencialmente transfronteiriça. Não, eu estou a mais dizer que europeia. a direita portuguesa e grande parte dos portugueses tem algum sentimento de Estado-nação. De Estado-nação, de comunidade, de patriotismo, e isso está completamente ausente do discurso, da retórica da iniciativa liberal. Dito isso, quer dizer, o partido acho que tem feito um bom trabalho e fez uma coisa muito importante. Então. Ou melhor dizendo, o Dr. Rio fez uma asneira muito grande. A partir do momento em que o Dr. Rio diz que faz uma aliança com a Iniciativa Liberal, as pessoas do PSD, que estavam ali a pensar, talvez, se votavam ou não votavam,
estão livres para votar na Iniciativa Claro. Liberal. Porque E espero que o façam. Eu não sei o que é que vão Eu fazer. espero que o façam. Não sei o que é que... Eu sou militante do PSD. Eu sei, portanto, não Vasco, posso ser mas é isso. que eu tenho esta liberdade enorme de não tu ser tens militante essa do PSD, liberdade. nem de qualquer outro partido. Mas eu também, apesar dos últimos anos, mantenho a minha liberdade. E, portanto, eu acho que isto foi um erro trágico da parte de Rui Rio. Portanto, aquilo que tu disseste logo no início, que ele abriu as portas às coligações, com certeza, mas também abriu as portas à fuga de voto para partidos que agora Exatamente. esse eleitorado tradicional do PSD sabe que está garantido. Mas eu acho... Mas eu atenção, esse ponto- estamos a ficar sem tempo. Vamos já ao Chega. Eu esse ponto acho muito importante que o Vasco disse. E, de certo modo, o voto útil à direita é quase o voto na Já não Iniciativa existe. Liberal ou no CDS. Sim, já não Porque, existe. na minha opinião, um governo liderado pelo PSD beneficia de uma Iniciativa Liberal mais forte e não fraca. Mas foi isso que o Coutinho disse ao Exato, Rio. e com toda a Coutinho razão. disse, para E com termos a toda a razão, certeza e com que toda a vocês razão. continuam a ser liberais, E com estamos toda lá a- a estar. Exato, e com toda a razão. E eu só gostaria de, concordar com o Vasco no ponto em que a Iniciativa Liberal foi dos partidos que trouxe mais coisas novas e propostas novas à campanha, o que é muito importante, e vê-se que as coisas novas vêm da direita, não vêm da esquerda. verdade. O Bloco de Esquerda e o PCP são partidos perdidos no século XX. Parecem partidos Não, conservadores são do perdidos século no século passado. XX. São reacionários, mais do que conservadores. Portanto, Mas são era reacionários. bom se fossem conservadores, eles são reacionários. E outra coisa, que apesar de tudo, a Iniciativa Liberal era de vista há uns anos com muito ceticismo, conseguiu triunfar, impôs-se como um partido, e isto também foi preciso coragem e foi preciso competência. Portanto, isto é um grande mérito. Bom, você está com o dia D desta semana, estamos a analisar a prestação dos 4 partidos de direita e só nos falta João, Chega. o Chega. Chega. Magnânimo, Chega, é? Ser terminamos aqui. magnânimo. Não, o Chega, não, Chega eu quero para falar, dizer. não, eu quero falar com o Chega. Eu quero falar sobre o Chega, porque o Chega acho que é um partido que é importante. Antes de mais, primeiro ponto, eu recuso-me a aceitar que o discurso que o Chega é o grande partido radical da política portuguesa e que deve ser isolado dos outros partidos, enquanto o PCP e o Bloco de Esquerda são vistos como partidos mais moderados. Eu recuso-me a aceitar isso. Eu quero deixar aqui de É bom lembrar que o muito PCP claro, e o Bloco apoiam Venezuela, não, as muito Cubas e Coreia claro do Norte. que em qualquer princípio ou valor fundamental que tenha a ver com a democracia liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda são bem mais radicais que o Chega. É verdade. E, portanto, eu recuso-me que o Chega seja usado para branquear e legitimar e moderar o PCP e o Bloco de Esquerda. O PCP, vamos lá ver, é um partido que até hoje não se distanciou da ditadura stalinista na antiga União Soviética. Imagina, isto é o mesmo que o Chega não se distanciar do regime nazi de Hitler. Exatamente. O Parlamento Europeu votou há pouco tempo uma resolução em que identifica a ditadura, o totalitarismo stalinista com o totalitarismo nazi. Nós temos um partido em Portugal que não se distancia do totalitarismo stalinista. Não temos nenhum em Portugal que diga alguma coisa simpática sobre a Alemanha nazi. Portanto, é preciso que as pessoas percebam isto. O Bloco de Esquerda apoia partidos que são irmãos do ETA, que é um movimento terrorista. O Bloco de Esquerda apoiou a ditadura de Chávez na Venezuela. E Cuba? E Cuba, portanto, quer dizer, há aqui uma grande diferença. É verdade que o Chega é, sobretudo, um partido de pessoas desiludidas, zangadas com o sistema político. E capitalizam esse descontentamento. E capitaliza esse descontentamento. O Chega é, sobretudo, um partido de pessoas muito zangadas com o PS. Ainda mais do que o sistema político, com o PS. Por isso é que Ventura, o melhor debate de Ventura foi com António Costa. Porque soube exprimir muito bem a raiva que as pessoas têm ao PS. E foi aquele debate onde muita gente do PSD, do CDS e até julgo da Iniciativa Liberal, que noutras coisas é crítico de Ventura, identificou-se com ataques que Ventura fez a Costa, porque há uma grande raiva com coisas que o PS fez neste país nos últimos 20 anos. É visceral. E Ventura que sabe capitalizar muito bem essa insatisfação. Este é um ponto importante. Em segundo lugar, aqui vou ser menos positivo, eu acho que Ventura perde muito em duas coisas. Uma é insistir em temas que não interessam à maioria dos portugueses. Castração química, Castração química dos pedófilos e a prisão perpétua. Quer dizer, ele tem razão. Só não há nos países da União Europeia só há 2 países sem prisão perpétua, que é Portugal e a Croácia. Todos os outros têm. E ao contrário do que dizem muitos, de uma forma ou de outra têm ou prisão perpétua revista, ou prisão perpétua que não é revista para alguns crimes, mas que é revista para outros. Tem razão nisso. Mas esses temas não interessam à maioria dos portugueses. E ele fala em 2 ou 3 temas que interessam aos portugueses. Fala na questão fiscal,
defendendo também a flat tax. E aqui há a possibilidade de entendimento entre a Iniciativa Liberal e o Chega e de influenciar positivamente um governo do PSD. Fala de desburocratizar a vida empresarial e a vida pública portuguesa, o que é muito importante. Quem falar com pequenos empresários, com pequenos comerciantes, percebe, e profissões liberais mesmo, Sim. o pesadelo que é a burocracia para se começar um novo negócio ou um novo investimento. E também falo do combate à corrupção, que é uma coisa, e sim, importante para os portugueses. Portanto, eu acho que o Chega devia falar muito mais do que está no seu programa e que é importante para os portugueses e deixar de lado a pena perpétua, a castração química para os pedófilos e até os ciganos. Chega de estar a falar de ciganos. Já se percebeu qual é o problema, não vale a pena falar mais disso. Nos apoios sociais há muitos. Exatamente. Portanto, eu acho que o Chega devia se focar noutros assuntos e deixar estas bandeiras de lado. E, finalmente, outro tema, acho que ainda está por provar que André Ventura é capaz de se rodear de pessoas competentes. Eu tenho uma grande curiosidade em ver qual é a lista. Preocupação. Para mim é um dos pontos de maior preocupação. Qual será a lista de deputados, quem são os deputados eleitos, porque tem que aparecer outras pessoas de qualidade. Um partido não pode ser uma pessoa só. Até na Iniciativa Liberal nós conseguimos identificar 2, 3, 4 pessoas que já apareceram, que têm visibilidade. O Chega continua a ser o partido de André Ventura. É um problema. Vasco, Chega. Bom, antes de falar do Chega, queria dizer aos espectadores que são militantes do Chega ou simpatizantes do Chega, que aqui ninguém é anti-Chega. Tenta-se fazer uma análise mais ou menos objetiva, ou pelo menos do nosso ponto de vista. Aqui, os comentadores daqui não são bem iguais aos comentadores da televisão das últimas semanas. Exato. Okay? Portanto, tem opinião. Há pouco o João falou no Observador, eu também escrevi, acho que foi a semana passada ou noutra, já não me lembro, um artigo no Semanário Novo, onde dizia Ventura veio para chegar e não me parece... Para ficar. Chegar já chegou. Veio para ficar e não me parece que motive qualquer antissentimento anti-Chega. Portanto, take the red pill, gente. Portanto, agora, dito isso, tenho uma ambiguidade em relação ao Chega. Porquê? Parece-me que Ventura, nas últimas semanas, teve a tarefa mais fácil e a mais difícil. A mais fácil era fazer aquilo que tem vindo a fazer. Isto é, continuar exatamente, manter o discurso, mobilizar o descontentamento, estas coisas que tu referiste bem, João, e acho que ele fez isso. O mais difícil era ir para além disso, exatamente. Ou seja, eu acho que Ventura tem de decidir uma vez por todas se quer continuar no registro gladiador ou se quer ser um César, isto é, se quer continuar a liderar um exército de descamisados, no sentido peronista, não é? Ou se quer ser alguém com que se pode contar para o governo. O facto de Coutinho Figueiredo ter feito aquela afirmação, aquele reparo, você não é uma pessoa confiável, e que essa caracterização tivesse ganho tração, como ganhou, é indicativo do problema. Agora, eu acho que o Chega vai ser incontornável em qualquer solução à direita no futuro. Absolutamente. E desse ponto de vista, acho-me que o eleitorado do Chega é mais, e no futuro será mais fiel ao Chega do que o eleitorado da Iniciativa Liberal. Ou seja, quem está no Chega já não regressa aos outros partidos. Agora, é esse trabalho que Ventura tem de fazer. Mas isso passa, a meu ver, por convencer os portugueses que é uma alternativa credível como parceiro de governo. Talvez, exatamente. Mas eu admito perfeitamente que Ventura acha que neste momento não é o tempo para fazer isso, que é o tempo para consolidar os ganhos. Admito perfeitamente. Mas mais tarde ou mais cedo, esse é o desafio. Mas estamos a aproximar-nos e ele tem esse desafio. Eu acho que por vezes ouço Ventura e acho que ele não consegue sair daquela bolha de descontentamento, de raiva até, que existe naquele eleitorado, e ele tem que dar o salto para uma posição construtiva. E só para terminar muito rapidamente, Camilo, a posição dos outros partidos de direita em relação ao Chega. Eu acho que a posição inteligente não é dizer nós consigo não conversamos, e isto foi a posição do CDS e da Iniciativa Liberal, mas é simplesmente dizer o seguinte, nós vamos colocar condições.
Nós não vamos discutir a prisão perpétua, João, nós não vamos discutir estes temas, mas se tem propostas de política fiscal com as quais nós nos identificamos, se tem propostas de políticas de combate à corrupção com as quais nós nos identificamos, se tem políticas de combate à burocratização excessiva que há em Portugal com as quais nós nos identificamos, então, sim senhora, vamos nos sentar e conversar. Porque nós não... André Ventura é mais do que André Ventura representa muitos portugueses que votaram nele. Pois, esse é que é o ponto, João. Nós não podemos pôr os deputados a substituírem-se ao povo. Se o povo pôs lá um partido, esse partido é legítimo. Com certeza. Sobretudo um partido que não... Seja o Bloco de Esquerda ou o Chega. Mas sobretudo, ainda eu acho mais o Chega, porque o Chega não ataca em nada os princípios fundamentais de uma democracia liberal. Não, mas o Chega faz uma coisa, com isto termino, o Chega faz uma coisa muito importante e por isso, se não houvesse outra razão, acho que o Chega é uma força construtiva, ouviram bem, construtiva para a democracia portuguesa, que é opor-se a este discurso politicamente correto, sensorial da esquerda. Se generalizou em Portugal. Mais do que isso, traz os descontentes para a democracia. Paradoxalmente, é o Chega que evita que aqueles descontentes, um dia mais tarde, apoiem movimentos autoritários, porque está a trazê-los para a democracia através da participação deles nas eleições. Bem, eu alertei que aqui há comentadores. Bom, já agora, para não ser injusto para com todos os comentadores das televisões, tenho que dizer que houve quem se tivesse tido uma prestação fantástica. Houve quem também tivesse tido uma prestação muito negativa. Era esse que eu me referia. E pronto, foi o dia D desta semana com o João Marcos de Almeida e o Vasco Rato, hoje com um programa diferente, a analisar apenas um espectro do espectro, passa a redundância, político português. Já sabe que o Dia D é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro no Facebook e também no YouTube, e também sabe que eu, no fim, deixo sempre este pedido, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Fique bem e até à próxima segunda-feira.